Olá! Neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre um conceito da abordagem centrada na pessoa que eu considero de extrema importância e de extrema relevância para poder entender a dinâmica da personalidade. Eu costumo dizer que esse é um conceito base, além do conceito de tendência à atualização e de noção de self. Então, eu venho falar nesse vídeo sobre a necessidade de consideração. Esse conceito ele foi desenvolvido por Carl Rogers e na compreensão dele, você consegue fazer a leitura mais apropriada, digamos assim, da dinâmica da nossa personalidade, da dinâmica da personalidade do cliente do qual se apresenta para você e até mesmo para que você também possa entender um pouco mais sobre a tua dinâmica. Então, falar de necessidade de consideração, eu diria que primeiramente falar de necessidade de afeto, não é mesmo? Eu costumo dizer que o afeto ele é a base, ele é aquilo que permeia as nossas relações, ele é a nossa sustentação nas nossas relações. O afeto aqui eu vou falar tanto numa perspectiva positiva quanto negativa, mas na construção e na compreensão de uma personalidade congruente, é importante que você tenha claro que a necessidade que eu venho desenvolver aqui, o conceito que eu venho desenvolver, está pautado numa necessidade de consideração positiva. Então, se fala de uma necessidade de afeto positivo, né? O que seria, de fato, né, Eliette, essa tal necessidade de consideração? Como que isso se constrói, como que isso está pra gente e como que essa necessidade ela tem aí um teor importante para poder compreender quem somos. Funciona mais ou menos desse jeito, vamos lá. Eu costumo dizer assim, que no momento em que uma pessoa ela começa a desenvolver aí a sua noção de eu, isso acontece com todos os seres humanos, cada um de nós desenvolve, está em desenvolvimento, né? Acho melhor assim dizer, de uma imagem de si, que assim pode ser dita, de uma noção de eu, uma noção de quem se é enquanto pessoa. E essa noção de self, essa noção de eu, que ela é desenvolvida por cada um de nós, já quando nós somos muito pequeninos, no momento em que ela vai se construindo, no momento em que nós vamos reconhecendo quem nós somos e nos diferenciando do outro, porque isso é importante, para que eu possa reconhecer que eu sou Eliette, eu preciso entender que existe o João, a Maria, o Pedro, o Paulo, que são outras pessoas que não sou eu. Então, no momento em que uma criança reconhece a sua imagem, a imagem de quem ela é, no momento que ela vai construindo isso para ela, concomitante a essa construção de noção de self, vai sendo desenvolvido aí uma necessidade de ser considerado. Então, para que a criança ela possa desenvolver uma imagem de si, vamos ver se você consegue compreender o meu raciocínio. Desenvolver uma imagem de si de acordo com aquilo que ela reconhece que ela é, essa criança ela vai precisar estar aí num ambiente onde as pessoas possam aceitá-la da maneira que ela é. Essa criança ela vai ter aí uma necessidade de ser considerada. Vai ter uma necessidade de ser considerada pela pessoa que ela é, pela pessoa que ela está se descobrindo
Porque é assim que acontece, né? Quando a criança pequenininha, ela vai se explorando, começa explorando primeiramente o corpo, depois ela vai explorando os objetos à volta, depois ela se dá conta que ela pode ter uma interação com uma outra pessoa, começando por um objeto, quando ela joga algum brinquedo no chão e ela reconhece que alguém pega esse brinquedo e devolve para ela, diz, opa, tem uma ação que eu faço sobre aquele objeto e ele me promove uma resposta. Então esse movimento que a criança vai se dando conta que existe, que está aí no mundo e nas coisas, ele é importante para que ela possa ir se diferenciando, para que ela possa ir construindo a identidade dela. O que ocorre é que essa criança ela vai precisar, para ela construir uma imagem dela de acordo com as experiências que ela está tendo na descoberta com o brinquedo, descoberta com o corpo, na descoberta no cuidado com a mãe, com a avó, e logo mais isso vai se ampliando para as relações lá fora. Ela vai precisar de um meio que a considere, ela vai precisar de desenvolver essa necessidade de ser considerada. Ela vai precisar desenvolver uma necessidade de afeto e tá tudo certo. Então, a necessidade de consideração, ela é a base para que nós possamos poder construir uma necessidade onde eu vou aprender a considerar o outro e uma necessidade onde vai dar para mim também uma capacidade de eu poder considerar a mim mesma, de eu poder validar as minhas experiências, sem precisar o tempo todo estar pautado na opinião de uma outra pessoa. Então, essa necessidade de consideração, ela é uma necessidade que ela é inerente ao ser humano. Todos nós necessitamos de afeto, todos nós necessitamos de ser amado, de ser considerado, de ser cuidado, de ser validado. Aí aonde que mora talvez a grande problemática, vamos imaginar assim, que algumas personalidades se desenvolvem de maneira incongruente, e essa incongruência ela tem uma base, ela tem um fundamento nesse desenvolver-se dessa necessidade de consideração. Ocorre que nem sempre as pessoas elas vão encontrar um lugar, um meio onde possa ser um meio que a considere a pessoa que ela é. Então, essa necessidade de consideração positiva para que possa tornar aí um desenvolvimento de uma personalidade congruente, de uma personalidade saudável, vai ter que haver uma necessidade de consideração positiva incondicional. Eu vou precisar aprender, eu digo assim, que a necessidade de consideração, ela tem uma bifurcação, né? Ela tem aí uma necessidade de consideração positiva e incondicional pelo outro e uma necessidade de consideração positiva e incondicional por si. Então, traduzindo esses dois conceitos, o que isso quer dizer, né? A necessidade de consideração positiva incondicional do outro é a necessidade que eu tenho de poder considerar as outras pessoas. Isso precisa ser construído, de eu poder entender que existe alguém fora de mim, que eu vou precisar respeitar, que eu vou precisar entender que existe um limite entre eu e ela, que eu não vou poder avançar o limite dela e que isso está tudo certo, que eu não estou deixando de ser quem eu sou, porque eu estou tendo que abrir mão de um espaço que não é meu. Na verdade, não estou nem tendo que abrir mão, na verdade, esse espaço é dela, o que eu preciso é aprender a respeitar isso. O que eu quero dizer com isso? Respeitar as opiniões das pessoas, o jeito que as pessoas têm de se expressar, de se comportar. Isso é do outro. Eu preciso aprender a olhar para isso e respeitar. Então aqui eu estou desenvolvendo um certo nível de consideração pela outra pessoa que não sou eu. Mas
paralelo a essa necessidade de consideração positiva do outro, aí que eu entendo que é o grande realce, né, a grande problemática do desenvolvimento da personalidade, vai ser preciso que essa mesma pessoa também desenvolva um nível de consideração positiva incondicional por ela mesma. E que a gente pode dizer isso é que essa pessoa possa aprender a gostar da pessoa que ela é, que essa pessoa possa aprender a respeitar a pessoa que ela é, que essa pessoa possa aprender a amar a pessoa que ela é, né? Que essa pessoa possa desenvolver um nível de autoestima que coloque ela num lugar de respeito pela pessoa que ela é, sabe? Então essa necessidade de consideração positiva de si, ela é extremamente importante, que é ela que vai fazer com que você possa acreditar na pessoa que você é. O que vai acontecer? Que aí eu diria que na maioria das vezes isso acaba aparecendo muito escrachado, né? Sabe aquela pessoa que a todo tempo, quando ela precisa tomar uma decisão, ela fica muito pautada em esperar que alguém diga para ela o que ela deve fazer, se aquilo é certo ou errado, se ela faz de um jeito ou de outro. Ela quase sempre não consegue ter a opinião dela sobre as coisas. Pois é. Eu costumo dizer que se a gente vai estudar a teoria da personalidade, a dinâmica da personalidade, galgado aí nesse conceito de necessidade de consideração, essa pessoa ela tem aí um nível de necessidade de consideração do outro muito acima dela. Para que ela exista, para que ela possa considerar ela enquanto alguém importante, ela vai precisar passar pela validação do outro. Ela vai precisar passar pelo nível de avaliação até que o outro faz sobre a pessoa que ela é. E aí eu diria que essa dinâmica de personalidade que se constituiu assim, ela é fundamentada, gente, numa relação de condicionalidade. Muitas vezes, enquanto criança, essa pessoa, ela não teve espaço para ela poder expressar o que ela estava sentindo, ela não teve espaço para ela poder se relacionar a partir do que ela realmente estava reconhecendo, ela não teve espaço para poder falar, para poder se comunicar. Possivelmente é alguém que vem de um lugar muito controlador, com pessoas que quase todo o tempo diziam para ela, quase que escrachada. É claro que isso não vai aparecer, é claro que aparece em alguns discursos, aparece, né? Mas isso às vezes está um pouco velado, no sentido de dizer, eu te amo se você for dessa maneira, eu te amo se você for um filho que me trouxer muitas alegrias, que você tirar notas boas na escola, que se você for um filho que me obedeça, que faça tudo o que eu pedi e que seja na hora que eu esteja pedindo. Aí eu vou te amar. Eu te amo que você coma toda a comida, que você faça o dever de casa no momento em que eu estou dizendo que você precisa fazer. Ou seja, eu te amo se você for a pessoa que eu quero que você seja. E aí a gente tem um grande problema. E a gente está dizendo para essa pessoa que ela não pode ser quem ela quer. Ela tem que ser aquilo que o outro quer que ela seja. E aí vocês imaginam que ao longo do caminho, essa pessoa, para poder ser amada, ela vai precisar abrir mão das experiências dela, vai precisar abrir mão da pessoa que ela é, daquilo que ela está sentindo. Às vezes ela não está gostando daquela comida que foi colocada no prato. E ela vai precisar comer tudo. Às vezes até fazendo ânsia de vômito, mas ela vai ter que comer tudo. Porque caso contrário, ela pode ser ameaçada, né, da perda do amor. Então, esse amor condicional, essa aceitação condicional, ela vai levar ao desenvolvimento muito acirrado de uma necessidade de consideração positiva do outro altíssima. E aí, minha gente, eu diria que com o passar do tempo, essa pessoa ela vai perdendo a conexão com ela vai perdendo a capacidade dela reconhecer as necessidades organísticas dela. E aí, é bem comum a gente encontrar pessoas com falas que dizem assim, eu já não sei mais quem eu sou.
Eu nem sei mais por que eu tô aqui, não sei mais por que eu estou vivendo. As coisas estão tão sem sentido. Era para eu estar feliz. Eu tenho um bom casamento, eu tenho os meus filhos, eu tenho um bom emprego, mas não sei o que acontece. Eu não me sinto feliz com nada disso. E lá no fundo disso tudo, se a gente vai fazer uma compreensão da dinâmica dessa personalidade, não estou dizendo que uma pessoa que tem esse discurso encaixe nisso que eu vou dizer agora, mas é bem provável que sim. Essa pessoa, ela construiu um nível de consideração pelo outro muito maior do que por ela. De que talvez ela seja uma pessoa que ela não valide a pessoa que ela é. Ela não considere ela como sendo uma pessoa importante, uma pessoa bacana, capaz de poder desenvolver e conhecer e colocar em pauta as suas habilidades. Essa necessidade de consideração positiva dela está muito pequena, está muito diminuída, ela tem autoestima muito baixa, porque ela precisou dar muito mais valor para o outro do que para ela mesma. Então, voltando para o ponto de que a necessidade de consideração, ela faz essa bifurcação, necessidade de consideração positiva incondicional do outro e necessidade de consideração positiva incondicional de si. O que eu quero dizer com isso? Não vai existir uma fórmula onde, para que uma pessoa possa desenvolver uma personalidade congruente, uma personalidade saudável, em pleno funcionamento, onde ela vai ter que estar aí com essa necessidade de consideração do outro de si, equalizada no 50-50. Não é assim que funciona. Então quer dizer que eu vou ter que, metade de mim tem que aprender a considerar o outro e metade de mim vai ter que aprender a considerar a mim mesma? Não, isso vai estar muito atrelado às nossas necessidades. Eu acho que um exercício bacana é você começar a observar como é que você funciona nas suas relações. Se você é aquela pessoa que você está o tempo todo validando o que é do outro e o que é seu nunca é bom, aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a minha, possivelmente você é alguém que coloca as suas coisas num lugar de muito desvalia, de muita insignificância, e provavelmente você também se coloca assim. Então tá mais do que na hora de você começar a olhar isso para poder virar esse binóculo e aprender a olhar para si. Pera lá, mas quais são as minhas potencialidades? Eu tenho potencialidades. Será que tudo que eu tenho como construído enquanto pessoa é de tanto desvalia assim? Que eu vou precisar o tempo todo dar voz para o outro e quase nada para mim? Então esse lugar de necessidade de consideração, esse nível de consideração positiva, seja por mim ou seja pelo outro, ele vai ser equalizado de acordo com as minhas necessidades. Isso é de cada um. Não vai existir um cálculo matemático onde a gente vai encaixar as pessoas para dentro de um padrão, até porque isso nunca vai acontecer. Nós somos pessoas singulares, nós somos pessoas subjetivas. Nós significamos as nossas experiências a partir de nós, não a partir do outro. O que a gente significa é nosso, a gente precisa aprender a acessar essas significações e começar, de todo modo, a realinhar essas significações para nós mesmos e de encontro com isso, para poder equalizar aí de uma forma mais acessível para a gente. Porque no momento em que você consegue harmonizar a necessidade que você tem dos outros, porque isso vai sempre acontecer, até porque ninguém vive sem o outro, a gente vive em constante relação com as outras pessoas. E a gente vai ter que entender que tem horas que a gente tira o nosso cenário para dar atenção e holofote para as coisas do outro. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de ser uma pessoa importante. Isso quer dizer que é necessário a gente abrir os ouvidos, os olhos e prestar atenção no que o outro tem para dizer para a gente, porque a gente aprende muito com isso. Mas também que a gente possa se posicionar, que a gente possa também dar a nossa opinião, que a gente possa também aprender a se comunicar a partir das nossas experiências. Porque no momento em que você aprende a fazer desse modo, é claro que isso não vai acontecer, gente. Não estou dizendo que não vai acontecer para ninguém, mas de fato esse é um processo a ser desenvolvido. Para isso a gente tem aí a psicoterapia para ajudar, para poder essa pessoa aprender a harmonizar esse dentro e esse fora.
mas no momento que você consegue equalizar, você vai estar com uma grande probabilidade, com uma grande possibilidade de desenvolver as tuas atualizações. Olha que legal, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Desenvolver as tuas atualizações a partir das tuas necessidades, de você poder falar para o outro, às vezes, que você não gostou da maneira como ele falou aquilo para você, sabe? De você poder expressar o que você está sentindo, de você não precisar trancar isso dentro de você, porque se você for falar alguma coisa para aquela pessoa, você morre de medo que talvez ela não vai gostar do que você disse. Imagina o que as pessoas vão pensar se eu falar desse jeito, se eu me comportar daquele outro, ou se eu botar essa roupa. Essa grande preocupação do que o outro vai pensar sobre mim, né? Tudo isso está pautado no alto nível de necessidade de consideração positiva do outro. Entendem? Então, de todo modo, a ideia era essa, dessa fala nesse vídeo, falar de necessidade de consideração. Esse é um tema que eu acho fantástico, é incansável falar sobre esse tema, gostaria de poder falar mais. E aí, vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Quem aí se identifica, talvez estejando muito mais que um nível de aceitação pelo outro do que por si mesmo, né? Ou vice-versa, né? Aí, digamos, a pessoa que também está num nível muito acentuado de consideração de si, ela vai ser compreendida pelo outro como alguém também um pouco egoísta, né? Poxa, tudo para ela e nunca para o outro, né? Para mim em primeiro lugar, para o outro eu vejo se depois vai vir ou não. Então aqui tem uma engrenagem bacana também para depois a gente discutir num outro vídeo, que não vai ser nesse agora, mas por hora era isso. Se você se sentir à vontade de responder aí embaixo, se você se identificou com um pouco dessa fala, o que isso se apresenta, se você tem aí se dado conta que o teu nível de consideração pelo outro está muito maior que o seu. Se você quiser comentar aqui embaixo, comente, vamos conversar um pouco sobre isso. Se não, me procure no privado, a gente conversa, tá? Era isso. Eu sou Eliette, psicóloga, e me encontro com você no próximo vídeo. Até lá!